estamos aqui com mais um podcast, o Papo S, da Escola S de Rio do Sul, e eu sou a Amanda. Eu sou a Micaele. E eu sou a Pietra. E hoje nós estamos com a Ana Carolina. Ana, gostaria de começar a fazer sua apresentação? Meu nome é Ana Carolina, sou consultora de imagem e cores e vou participar dessa manhã com as meninas. Ana, você pode iniciar falando o que seria essa consultoria de imagem que você faz? A consultoria de imagem, bom, daria para explicar de várias formas aqui para vocês, mas eu trabalho com alguns leques. Então, com a coloração pessoal, que é o processo onde a gente vai descobrir as cores que melhor harmonizam com a nossa beleza natural. A coloração também não envolve somente roupa, ela envolve acessórios, ela envolve o desejo de imagem, envolve também a psicologia das cores. Então, é um leque bem aprofundado nas cores, né? As cores hoje a gente está vivendo esse período de muitas cores e veio isso no pós-pandemia, né? Então, é um trabalho que eu tenho feito muito. E além da consultoria de cores, eu trabalho com a consultoria de imagem, né? Que está muito linkada com a nossa comunicação não verbal, que é um pouquinho que envolve roupas, envolve a nossa profissão, envolve dress code, envolve o nosso desejo de imagem, a nossa vitrine móvel, né? Então, eu trabalho com essas duas áreas, mas que dentro delas eu tenho outros links também que acabo abordando tanto a consultoria de moda, a parte de montagem de mala também. E quantos cursos você já fez? E quais formações? Para trabalhar nessa área? Então, o meu primeiro curso que eu fiz foi o da coloração pessoal do Estúdio Imagine, que a Luciana, ela é uma das pioneiras de coloração pessoal. Foi o curso para coloração pessoal, então ele é muito específico, né? Para a gente atuar dentro dessa área da consultoria, a gente precisa desse curso, porque a gente aprende muito sobre as cores, como abordar isso, né, com o cliente, os leques que a gente consegue estar abordando também. Depois eu fiz um curso de consultoria de imagem com a Juliana Paris de São Paulo, né? Então, esse é muito voltado para a consultoria de imagem, então para montagem de looks, identificação de estilo, identificação de visagismo também. Então, ele aborda um pouquinho de tudo, pega um pouco da coloração pessoal também, mas esse que eu fiz o primeiro, ele é muito focado só na coloração pessoal. Depois eu fiz um de stylist do Passaporte Fashionista também, em que pega um pouquinho dessas partes de composição, de acessórios. E aí eu vou lendo vários livros, mas os 3 cursos que eu tenho certificado, né, para poder estar atuando nessa área são esses. Mas também já fiz curso de visual merchandising com o Paulinho Celani, também aqui em Rio do Sul. Leio muito, tô sempre estudando, né, e tem um novo curso que eu vou estar fazendo ano que vem, que é um dos meus objetivos. Mas então, no total, 4 cursos. E Ana, você já pensou em dar em cursos mais pra frente? Sim, tenho alguns projetos, né, porque é uma área que está crescendo muito. É uma área que existe há muito tempo, mas que depois da pandemia ela teve um deslumbre muito grande. Quero dar cursos porque eu acho que é uma área que quem gosta de moda, quem gosta de comunicação, tem um leque muito grande, falta profissionais, eu não dou conta de atender todo mundo, né? E até mesmo para auxiliar outros profissionais, né? Porque existe vários passos antes de fazer uma coloração, tem que ser feito um diagnóstico, analisado um questionário. Antes de também fazer uma consultoria de imagem, a gente tem todo o processo de identificação comportamental da cliente também. Então, até mesmo para quem às vezes não quer trabalhar com isso, mas quer fazer uma assessoria, também é super legal ter essa noção, né? Porque ele consegue abrir leques para outras áreas também. E por que você decidiu fazer moda? Tipo, por que moda chamou sua atenção? Tá, então vamos lá. Moda nunca foi minha primeira opção, né? Eu acho que eu já quis fazer um pouquinho de tudo. Já quis ser advogada, já quis ser médica, já quis dar aula de dança, já quis ser professora, mas acho que ia pegar vocês pelos cabelos. Mas acho que foi na pandemia ali. Na verdade, eu sempre gostei de moda, né? Então, eu sempre gostei de me arrumar. Na época da escola, eu ia com laço no cabelo, ia com acessório. Sempre gostei de me vestir diferente. E acho que isso foi muito forte dentro de mim. Então, eu sempre ajudava a minha mãe a montar o look dela. Sempre gostei de filmes, daqueles bem patricinha, assim mesmo. Acho que isso foi uma coisa que nasceu comigo. Eu lembro que quando eu brincava, eu sempre gostava de brincar de lojinha, né? Então, eu montava minha loja com as amigas, assim, e gostava de brincar disso. Mas acho que moda trouxe muito o meu lado comunicativo. E eu sempre quis trabalhar com pessoas. Então, depois da pandemia, eu fui trabalhar no comércio aqui em Rio do Sul. Então, onde eu fui me apaixonando por essa parte de montagem de looks, fui me apaixonando por fiz esse curso de VM que eu falei pra vocês, de visual merchandising, e aí foi
fui me apaixonando, fui fazendo o curso. Eu demorei para começar a atuar, porque a minha voz ficou doente, então eu demorei um pouco. Então eu fui estudando, fui começando de forma bem lenta, mas eu acho que a moda reúne tudo que eu gosto. Comunicação, pessoas, né? E toda essa parte também por trás, de estudar muito, de ler questionário, de fazer link, né? Então, ir abordando, conhecendo a cliente um por trás, que muitas das vezes, talvez outra área eu não teria. Ana, você disse que conhecer a cliente e tal. Quem seria, vai procurar o seu trabalho? Quem seriam essas pessoas que vão procurar? Para quem é a consultoria? Tá. Acho que a consultoria é para quem está disposto a mudar. Para quem realmente sente que está passando por um processo de mudança, sente necessidade do cuidado da sua imagem. E quando a gente fala de imagem, não é só a questão da roupa, né? Então, tem várias lacunas. Tem pessoas que vêm realmente porque querem entender um pouquinho mais do seu estilo. E estilo não é só roupa, estilo é estilo comportamental, é estilo de vida. Então, eu falei pra vocês várias coisas aqui antes, né, no bastidores da minha vida pessoal, que isso reflete muito no meu estilo, que é mais criativo. Tem pessoas que são pessoas mais românticas, mais delicadas, e elas refletem isso na forma de se comunicar, na decoração da casa, no jeito de levar a vida e de ver a vida também. Muitas pessoas pelo profissional, o profissional pede por essa mudança, então é uma médica que está começando a se posicionar mais no marketing, uma recém-formada que saiu da faculdade, né, e está ingressando no mercado de trabalho. Então, a gente tem essa cara de novinha, né, e às vezes precisa passar um pouquinho mais de confiança, de segurança, porque às vezes já entra no mercado de trabalho que está lidando com pessoas muito maduras, né, e que nesse momento a imagem pede um pouquinho mais de formalidade, cortes. Tem pessoas que vêm porque estão passando por um processo, né, que envolve uma parte de psicologia, então às vezes uma depressão, uma ansiedade, já passou por bullying, já sofreu por vários motivos. Então eu sempre digo, são vários likes que fazem uma pessoa buscar a consultoria, mas eu acho que ela tem que estar disposta. Então quem está disposto a sair da zona de conforto, a passar por uma fogueira santa, de abrir sua vida para um estranho, conhecer um pouco mais, essa pessoa vai ter aquela pessoa que vai ter uma mudança significativa na vida dela, e uma mudança não só na parte externa, mas na parte interna também. E qual seria a importância das paletas de cores para as pessoas? Tudo. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Vocês usam muito preto? Meu Deus. Usa? Demais. Tem alguma cor que vocês já perceberam, assim, que não fica legal em vocês? Amarelo. Amarelo? Então, a coloração, ela envolve muito isso, né? Então, até mesmo por essa questão de consumo. A gente está vivendo um período de economia, de instabilidade econômica, de a gente aprender uma moda mais consciente, uma moda mais circular, né? A gente tá vendo muito em alta, não sei se vocês acompanham, mas os brechós vindo muito forte, né? Então, essa moda do reciclar, do vintage voltando muito forte. Então, a cartela de cor é para isso. Às vezes a gente tá lá com o guarda-roupa cheio, excesso de um consumo, muitas vezes compulsivo também, mas às vezes de uma compra errada por não ter esse conhecimento. E as cores, elas já aproveitam para isso. Quando a gente tem a nossa cartela, a gente acaba comprando, a gente compra mais aquilo que nos valoriza. E as cores também envolvem muito marketing, né? O marketing teve um crescimento muito grande no pós-pandemia ali. Então, hoje as pessoas têm uma paleta de cor no Instagram, para quem tem um Instagram mais profissional. Tem uma cor que é a sua identidade. Usa as cores para se comunicar. Então, quero passar mais formalidade e seriedade. Vou usar cores mais neutras, mais opacas, não vou usar cores tão vibrantes. Não, agora eu quero passar uma comunicação. Quero chamar atenção para minha imagem. Então, a gente vai escolher uma cor que faça sentido tanto nessa questão da comunicação, que tenha a ver, né, com o espaço de atendimento daquela pessoa, para chamar mais atenção, uma cor mais vibrante. Então, as cores para tudo, né? As cores trazem sensações também, então a gente, quero mais alegria, vou para um laranja, vou para um rosa, quero passar mais confiança, vou estar usando um tom de azul, né? Quero chamar atenção mais para esse lado feminino, então rosa bebê, o vermelho. Então as cores, elas servem para diversos looks também. E o estilo de roupa, tipo, no trabalho, você vê importância sobre isso? Sim. Então, acho que a gente tem vários estilos, mas o estilo também está muito ligado ao dress code, que é o nosso código de vestimenta.
Então, tem pessoas que não podem, não que não possam, mas é que existe um código. Então, uma médica, ela vai estar atendendo, né? Ela vai ter que cuidar com o decote, porque ela vai estar com jaleco, às vezes vai estar atendendo uma criança, vai ter que cuidar com o cabelo, né? Uma pediatra para não tá puxando. Trabalha na área jurídica também, tem essa questão dos cortes retos, de trabalhar com um pouco mais de cores neutras. Então, a nossa roupa acaba sendo o nosso cartão postal, porque hoje as pessoas passam 99% do tempo trabalhando. Então, do trabalho, já engata um happy hour, já engata uma reunião, já engata um podcast, acaba buscando o filho na escola. Então, a roupa, ela tem que estar de acordo também com o trabalho, mas também confortável para a pessoa. Tem que ser prático, né? Tem que ser versátil. Então, sim, a nossa roupa, pensando nas profissões, é muito importante. Não tem como uma área da educação física, né, tá trabalhando de salto. Então, a gente precisa ter esses cuidados também, e até se torna uma coisa prática, né, para a pessoa que tá usando e para sua profissão ter isso alinhado também. A Mica puxou ali o assunto do trabalho e no seu perfil a gente pode ver que você faz palestras. Uhum. Você faz palestras em empresas? Faço palestra para empresas, muito voltado para essa questão do dress code, né? Então, sobre a nossa imagem refletir muito no nosso profissional. Então, dei uma palestra faz um mês atrás para um espaço de estética. Elas têm um salão, mas o salão delas tem um conceito muito de um espaço em que elas trabalham com terapia capilar, tem a parte de cores também, ali na colorimetria de cabelo. Tinha maquiadora, tinha menina do marketing, da recepção, e elas sentiram necessidade pelo público que elas atendem, que a roupa tinha muita importância. Então, não dava mais para uma estar de jeans, outra de vestido, então elas queriam entender qual seria o melhor corte para elas, os melhores tons, que tipo de acessório, porque a comunicação delas estava importando, porque elas estão levando o trabalho delas mais longe e elas estão sendo muito conhecidas. Então, elas sentiram a necessidade de alinhar isso profissionalmente, né? Já fiz para escritório também, para clínica de fisioterapia, porque clínica de fisioterapia acabava, né? Muita leg, muita camiseta básica, muito tênis, mas elas sentiam necessidade do trabalho, eu tô saindo de repente para fazer uma coisa pessoal, para buscar o filho, e tô sempre do mesmo jeito. E como que eu posso alinhar a minha imagem pessoal e profissional de acordo, né? Que eu me sinta confortável para estar atendendo meus pacientes. Então, eu abordo muito essa questão do autocuidado da nossa imagem, que reflete na nossa autoestima e na nossa produtividade também, mas que acaba refletindo também na nossa comunicação não verbal. Então, que é a forma como as pessoas nos veem, mas também como que a gente pode estar usando essas roupas de forma confortável para cada profissão, para cada área. E sobre a Fogueira Santa que você comentou antes, né? De onde que veio a ideia de fazer? Então, como é que eu vou dizer para vocês? As clientes, eu acho que é a etapa que elas ficam com mais medo, algumas com dor de barriga, antes desse processo. Eu sigo algumas consultoras de imagem que são referências para mim, e uma delas colocava sempre o nome Claudinha e uma fogueira. Tinha uma outra que também já usava, às vezes, esse Fogueira Santa ou o meu reciclar. E aí, um dia eu tava fazendo uma consultoria de uma cliente, e eu falei assim, não, isso aqui é coisa de Fogueira Santa. E ela falou, como assim coisa de Fogueira Santa? Eu disse, não, é coisa de consultoria de imagem. E foi muito engraçado, porque era uma peça que eu denominei assim pra ela, isso aqui tu podes usar em festa de São João. Daí ela falou, então queima nessa tua fogueira aí. E aí ficou o Fogueira Santa, mas a Fogueira Santa não é algo que a pessoa vai queimar a roupa. É para a cliente realmente ter noção de que tudo aquilo que está saindo é dinheiro jogado fora. Então, às vezes, foi essa falta de conhecimento, foi uma compra empurrada, foi uma compra que não foi assertiva, que às vezes tem peças ali que a cliente nunca usou, nem faz parte do estilo dela. Então, o porquê do motivo dessa compra, né? Dessa compra errada, dessa compra... Será que às vezes não tem um motivo por trás? Então, isso é uma parte que eu trago para trazer um pouco de comédia, mas para as pessoas realmente que às vezes não fazem um trabalho comigo, mas que me seguem, para elas terem essa noção, olha, quantas peças eu não tenho para queimar numa fogueira santa, e que é dinheiro jogado fora, dinheiro parado. Então, é realmente para as pessoas se conscientizarem. E sempre que eu posto, vem várias seguidoras, meu Deus do céu, tem uma peça assim, vou passar para frente. E até mesmo para entender que se aquilo não faz sentido para ela, vai estar fazendo sentido para outra pessoa. Então, aí que também entra esse link que eu falei para vocês da moda circular.
de estar ajudando pessoas, de estar fazendo uma boa ação. Então, eu sempre indico, levar num brechó, levar aqui na rede feminina, levar no orfanato, levar nesses lugares onde vão dar valor para aquela peça, que muitas vezes só tá poluindo o guarda-roupa da cliente, né? Não tá fazendo mais sentido para ela. E continuando sobre a Fogueira Santa, qual é o seu objetivo sempre que te chamam para fazer a Fogueira Santa? Então, acho que a Fogueira Santa é só uma parte do processo todo. Eu posto muito pouco, né? Acho que do meu trabalho eu sempre penso, porque eu só posto aquilo que a cliente também permite. Tem processos dentro de consultoria que eu nem posto, tem Fogueira Santa que eu não posto, porque eu sempre preciso pedir para a cliente se ela permite que eu esteja postando. Isso porque tem clientes há outras pessoas que seguem, que pode estar, reconhecer a casa da pessoa, ou reconhecer a cliente. Então, tem pessoas que deixam muito aberto para mim postar, mas tem pessoas que já pedem, não, Ana, não gostaria que postasse, ou que me deixasse exposto dessa forma, né? Mas eu acho que é realmente que a cliente, ela tem esse autoconhecimento e ela passa a se ver de forma diferente na frente do espelho, porque a gente tá vivendo um período em que todo mundo tem que ter o corpo perfeito, a imagem perfeita, o rosto perfeito, né? Estamos vivendo um padrão. E eu não trabalho com padrão, até porque o meu estilo é muito diferente, né? Eu não sou a consultora de imagem que vai estar de blazer preto, camisa, né, branca, o salto alto, não. Eu tô usando couro, uma hora eu tô usando alfaiataria, eu tô trabalhando estilo criativo, e eu quero fazer parte dessa descoberta para minha cliente. Quem é ela? Que forma que ela quer se ver no espelho? O que ela quer comunicar? Então, eu acho que eu quero fazer parte dessa descoberta e fazer esse resgate de autoestima, né? Às vezes, esse excesso de compras, como eu falei pra vocês, que muitas das vezes acabam indo pra Fogueira Santa, é um motivo que, às vezes, eu consigo ir até certo ponto. Então, às vezes, entra uma terapia, entra um momento que vai descobrir outros fatores. Então, eu quero que a cliente se olhe no espelho e ela se veja bonita, se veja feliz e ela se vista pra ela. Não para o que todo mundo está se vestindo. Então, que a forma que ela se vestir, ela possa dizer, essa é a minha comunicação, é assim que eu quero me ver, e é assim que eu me sinto bem. Sem ligar para a opinião das outras pessoas. Você disse de puxar autoestima, né, trazer autoestima. E consultoria de imagem não é só questão de moda, também Não. Mudar o cabelo, estilo de vida, tudo, né? Muda porque muda uma rotina, né? Então, às vezes a pessoa tá ali acostumada a acordar em cima do laço, vestir o que vir pela frente, então acaba usando aquelas 3 primeiras roupas que acaba sempre usando, né? Então, que se tornam batidas. E aí chega eu, com 23 anos, muitas vezes para mulheres com 50, eu tenho atendido um público agora muito alto de 60, 70 anos, e digo assim, não, peraí, a gente vai ter que mudar. E aí mudar a rotina é sair da zona de conforto. E tudo que é novo, tudo que nos tira da zona de conforto vai ser estranho no primeiro momento, vai ser desconfortável. Então, é essa mudança de vida. E isso acaba refletindo em outras áreas. Faz umas 2 semanas eu fiz uma Fogueira Santa que eu acabei postando, e ela é uma psicóloga. E ela falou pra mim, depois ela mandou uma mensagem, olha, tu fez a Fogueira Santa, agora eu já fiz das minhas roupas íntimas também. Agora eu fiz também essa questão de eu querer me cuidar um pouquinho mais. E ela mandou bem assim, você me fez confiar muito rápido em você. Então, olha como isso refletiu em, às vezes, motivos que fazia ela não confiar em outras pessoas, isso sendo psicóloga. Imagina pessoas que precisam de ajuda em outros fatores. Já tive cliente que começou a cuidar da saúde, foi buscar uma nutricionista, mudou o hábito alimentar, mudou a forma de ver a vida, né? Eu tive uma médica que ela sempre fala, tu fez um resgate muito grande de autoestima. E ela tinha uma questão muito enraizada de família que fez ela olhar para isso de forma diferente também. Então, eu digo, eu sou só a faísca que vai fazer elas terem mudanças em outras áreas que talvez, se não fosse eu, ou às vezes pode ser uma outra profissional dentro da área de consultoria de imagem, né, que vai ajudar pessoas que precisam. Então, é só o começo de uma mudança. Por isso que eu falei para vocês, tem que estar disposto a fazer parte desse processo. Porque eu vou estar na vida delas, eu vou lá mexer no guarda-roupa delas, elas vão ter que me responder alguns questionários. Tem cliente que chora. Recentemente também estava no almoço com uma cliente nova, a gente tinha fechado o contrato, mas para explicar tudo bem certinho, a gente marcou um almoço e ela é uma médica e ela chorou. Ela disse,
tu tá mexendo com coisas que fazia muito tempo que eu não mexia, então, que é essa autoestima, né? Então, às vezes a gente tá num nível tão frenético, acelerado, que a gente vai sempre colocando, tapando as coisas, sabe? Deixando pra amanhã a gente, eu sempre falo, né? A gente se coloca em terceiro plano como mulher. E eu não sou mãe, mas vocês imaginam quem é mãe. Imagina a mãe de vocês, é vocês como filha, aí tem o esposo, às vezes tem um irmão. E aonde que essa mulher vai se colocando? Ela vai se deixando de lado. E às vezes quando ela se olha no espelho, é um momento que ela não se gosta mais, é um momento que ela tá com uma baixa autoestima, às vezes já tá com uma ansiedade, né, com uma pitada ali de uma depressão, e tudo tá dando errado, ela consegue só ver os pontos negativos. E aí é onde ela me procura. Então, quando eu comecei com a consultoria, eu sempre falo, eu achei que seria tipo Emily em Paris. Tudo muito bonito, é coisa de filme, mas quando chega uma cliente e aí ela começa esse desabafo, é aí onde entra estudar essa parte da psicologia, essa parte comportamental. Então, a forma como a cliente vai se comunicando, né? Se ela vai se retraindo, se ela vai se soltando, como que ela é no closet, se ela é muito apegada, o porquê desse apego, se às vezes é uma parte sentimental, uma lembrança, mas às vezes esse apego tá envolvendo outras partes, né? Que eu digo pra vocês, eu consigo ir até certo ponto. Depois entra um profissional, uma psicóloga, uma terapia, que vai ajudar muito mais essa cliente, né? Para que isso também não seja uma mudança de 3 meses, mas que isso seja um novo estilo de vida para ela e que ela passe também a olhar para as compras, para a forma de se vestir como um momento de autocuidado. A gente pode ver quando você fala que você gosta muito do que você faz, mas teve algum momento que você teve vontade de desistir? Acho que todo profissional, né? Não de desistir, mas de desafios, porque eu sou muito nova. Então, quando uma empresa me contrata para fazer uma palestra, e eles vão na reunião, então, às vezes são pessoas de 40 anos, 50 anos, são profissionais que estão há muito tempo no mercado, né? Então, eu tô começando a minha trajetória. E aí, é uma menina de 23 anos. Então, é esse desafio. Então, eu já fui muito bem aceita em lugares, e lugares que acharam que isso era futilidade. Mas, para mim, a futilidade é ver um guarda-roupa extremamente cheio, uma cliente frustrada com a imagem dela e com um cartão de crédito abarrotado ali de compras e não tá se gostando. Então, isso pra mim é futilidade. Então, não que eu pensei em desistir, mas que eu encontrei desafios que às vezes me fizeram parar pra pensar e dizer, não, é realmente isso que eu quero continuar, mesmo com os desafios de empreender, que é trabalhar com uma agenda. Então, eu trabalho sempre com agendas, né? Então, hoje é um dia que depois que eu sair daqui, eu faço todo o meu planejamento de conteúdo. Então, meu planejamento de conteúdo que eu levo para o Instagram é também para ajudar pessoas que às vezes não podem estar fazendo uma consultoria, mas também já engatam marketing para pessoas que às vezes já estão querendo fazer o trabalho comigo, fecharem um trabalho. Então, essa questão de empreender também. Às vezes, um desafio de lidar com uma cliente que tem esses outros fatores, que não é a moda só. São fatores emocionais, são fatores de vida, um objetivo muito grande profissional também. Então, não que eu tive vontade de desistir, mas teve momentos que eu parei para pensar, será que eu vou dar conta? E aí, eu tive que parar, respirar e dizer, não, é isso que eu quero. Então, desistir nunca foi uma opção, nunca vai ser, mas sim, às vezes a gente tem que parar e analisar os desafios que vêm pela frente, que quem é autônomo, né, quem empreende, tem que parar e analisar. Você já trabalhou na parte de vendas? Já. Consultoria de vendas? Consultoria de vendas? Eu trabalhei no comércio, então eu trabalhava como vendedora. E trabalhar no comércio para mim foi uma das experiências mais incríveis, porque a gente trabalha com tudo, né? Eu trabalhei com a parte de vendas com o público, eu participava muito da questão de showroom, então que é comprar e participar das compras que vão estar dentro da loja depois. E isso me trouxe uma experiência muito grande, né? Sobre cores, tendência, sobre tecidos, sobre como isso comprar um verão no inverno e assim vice-versa, e acreditar que aquilo que a marca está trazendo vai vender, né? Entender o público-alvo, que é a persona da loja que eu trabalhava, lidar com esses momentos difíceis de um cliente voltar, devolver, porque deu uma falha na peça, e como lidar com essa situação.
E até mesmo isso me trouxe uma experiência muito grande para lidar com uma cliente que às vezes vai ser muito apegada numa fogueira santa. Como que eu vou fazer ela desapegar e não fazer que ela tenha entendimento que aquilo não funciona mais para a vida dela, né? Então, trabalhar com o público me trouxe uma experiência, acho que muito grande, para que hoje eu possa estar aqui com vocês, orientando vocês, trabalhando com pessoas com mais maturidade, que têm uma experiência de vida grande, trabalhando com marcas, né? Trabalhando com palestras, né? Com pessoas. Então, para trabalhar com pessoa, tem que ter essa experiência e tem que gostar também. Já teve alguma cliente que, vamos dizer, que não aceitou muito bem as suas ideias, que queria se prender muito num padrão de beleza ou de moda? Já. Tive uma cliente que ela... deixa eu pensar como é que eu vou falar pra vocês. Que ela tava muito ligada, ela tava muito enraizada com aquilo que ela levava pra vida dela. Então, o estilo de vida dela, o estilo dela. E para ela, sair da zona de conforto era muito difícil. Então, o processo de consultoria dela foi mais longo, porque tudo teve que ser muito devagar. Então, tirar o preto da vida dela não foi uma opção. Então, a gente teve que manter um preto com uma cor e trazer o neutro. Aí a gente foi para cores que ainda assim eram muito neutras. Uma questão de profundidade, uma profundidade mais clara, uma cor de intensidade mais opaca. Então, foi mais longo o processo. A gente teve que ir trabalhando de formas muito leve para que ela pudesse se olhar, se gostar, porque ela sempre se deixou muito em segundo plano, como eu falei para vocês, e ela não queria chamar atenção. Então, por mais que ela estava neutra, ela ainda achava que ela estava chamando atenção. Então, ela tinha muito isso, eu não preciso disso, eu não quero chamar atenção, eu quero passar despercebida. E aí vocês conseguem ver que isso também tem um motivo emocional muito grande, né? E aí é onde uma outra profissional entra em cena. Mas assim, já errei em algum, não no processo com a cliente, mas às vezes da forma como a gente vai colocando, a gente erra. A gente tem que pensar, não tá funcionando assim com essa cliente. Que forma que eu posso fazer que ela se sinta sempre muito confortável e que ela vai aceitar melhor, que ela vai se abrir melhor comigo. Tem cliente que, desde o primeiro momento, parece que a gente já conhece ela uma vida. Tem cliente que aí envolve essa questão de estilo também, de personalidade, que ela é mais fechada, que ela demora para confiar numa pessoa. Então, tudo muda e depende de cada cliente, mas sempre que eu percebo que não tá funcionando, eu paro e penso, não é assim que a gente vai ter que continuar. Eu vou ter que readaptar isso para que ela vá se abrindo comigo. Mas como profissional, a gente sempre vai errar, né? E eu acho que o erro é onde a gente mais aprende, né? Teve uma situação de uma cliente que, no final, ela me passou um feedback e ela falou que ela não tinha entendido uma parte do personal shopper muito bem e que ela gostaria de entender um pouquinho mais. E foi aí onde eu percebi que não dava para mim colocar personal shopper e montagem de looks no mesmo dia. E isso foi bem no começo. E eu sempre fazia personal shopper de manhã e montagem de looks à tarde. Então, vocês pensam que era muito corrido. Porque a gente não compra tudo numa loja só, a gente pesquisa qualidade, benefício, funcionalidade das peças, né? Porque tem uma profissão, tem uma maternidade, muitas vezes junto, tem uma vida corrida, uma cliente que às vezes trabalha aqui, mas trabalha em outras cidades, viaja muito, e aí era muita informação. Então eu pensei, bom, eu errei com ela nessa parte, eu deveria ter dividido. Então eu parei, dividi, mudei um pouco do processo da consultoria, dividi as etapas, e hoje, sempre antes de um personal shopper, a cliente vai ter uma aula sobre tecidos. Ela vai entender o roteiro dela, por que a gente vai em algumas lojas, porque eu sempre vou antes fazer essa pesquisa de peça. Então, ela tem o roteiro dela apresentado, ela tem essa parte de tecidos, ela entende um pouquinho mais sobre etiqueta de composição, para que ela entenda que a gente não vai estar ligado na marca, e sim na qualidade das peças. Mas isso veio porque eu errei com uma cliente um dia. Então, eu aprendi. E isso sempre quando, às vezes, a gente percebe que a gente não quer errar, mas a gente é humano. Então, sempre que eu percebo que às vezes não tá funcionando alguma coisa, eu peço um feedback. E daquele feedback me dói às vezes, porque eu queria ser perfeita, mas eu não sou. Mas aí eu mudo e vou melhorando a consultoria. Então hoje, antes de uma parte de
Closet Clear, da Fogueira Santa, a cliente eu apresento esse mood board para ela de cores, da cartela dela, trabalhando a psicologia das cores, apresento o diagnóstico de estilo dela e de biotipo corporal, isso online. Então, para que ela entenda que às vezes a gente vai tirar uma calça skinny porque não tá valorizando o biotipo corporal dela, e isso faz com que ela não se sinta bem quando ela se olha no espelho, ou quando num relance de vitrine, de se olhando, ela não se goste, e ela perceba o porquê aquela peça vai pra Fogueira Santa. E aí, a Fogueira Santa não é só peças que estão desgastadas, que são peças antigas, ou peças denominadas que a gente brinca de brega, não. São peças que não funcionam pra ela, então que tá em perfeito estado. E aí entra a moda circular de novo, que eu falei pra vocês, ou uma doação, uma boa ação. Então, essas mudanças que eu vou fazer na consultoria foi porque em algum momento eu errei um pouquinho. Então, erros que eu aprendi. A Fogueira Santa, você já viu peças que estão super em alta e você colocou pra queimar, vamos dizer assim? Já. Porque a cliente comprou por impulso. E às vezes não faz estilo. Então, eu tive uma cliente que ela era extremamente clássica. O clássico mesmo, de usar um jeans sem lavagem, com um mocassim, com uma camisa, e assim, um blazer, ou no máximo um trench coat, um casaquete para dar aquela mudança, assim. Mas sempre o jeans fazia muito parte da vida dela. E ela, quando a gente fez a nossa reunião, ela veio, eu lembro que era final de ano, não tinha mais agenda. Ela me ligou, e é difícil alguém ligar número, né? Hoje a gente fala pelo WhatsApp. Ela me ligou e ela ligou chorando, falando que ela, né, tinha acontecido umas questões ali, e que ela falou que ela se olhou no espelho, olhou pro closet dela e falou, meu closet cheio. E aí ela recebeu eu não posso falar aqui, mas ela recebeu uma pergunta, né, que acabou com a autoestima dela, que deixou ela lá no chão, assim. E aí aquilo eu tomei tanto pra dor pra mim, que eu falei, não, eu vou dar um jeito. Então, fui conversando com uma cliente aqui, outra ali, remanejei minha agenda e atendi ela. Mas ela tinha esse estilo muito clássico. Ela era muito reservada, tanto vida pessoal, a casa dela era extremamente clássica. E ela tinha um vestido de paetê, laranja. E aí eu falei pra ela, né, what? Eu falei, aonde tu vai usar esse vestido? Ai, mas vou usar. Eu disse, não, às vezes tu não consegue brincar com duas cores, imagina com esse vestido. E aí ela falou, é verdade, Ana. E aí quando eu olhei o preço da etiqueta, eu falei, tu tá vendo que isso aqui é o reflexo de uma compra errada? E ela falou, é. E aí depois ela conseguiu vender esse vestido. Mas assim, fim de ano, paetê tá muito em alta. A cor laranja, né? Esse tom muito vibrante. Mas pra ela que não fazia sentido. Então era uma peça tendência, uma peça ótima, perfeito estado, estava com etiqueta. Mas que pra ela não tinha funcionalidade nenhuma. E aí foi pra Fogueira Santa, lógico, né, ela vendeu essa peça depois, mas pra ela sempre pensar que quando ela for comprar uma coisa que às vezes é muito tendência, e não é porque é tendência que a gente precisa usar, ela lembre desses fatores. Será que isso é funcional pra mim? Será que eu não tô comprando por um outro motivo? Então, eu sempre falo, lembre da Fogueira Santa, lembra da musiquinha de fundo, eu falei pra ela, pra que tu não cometa esse erro novamente. Às vezes a gente compra muita coisa por impulso, por estar em tendência, ou que a gente vê, tipo, no Insta, as influenciadores, tipo, comprando e a gente se sente influenciada e vai lá e compra, mas é uma coisa que não é do nosso estilo, que a gente não vai usar. Até porque o online cresceu muito grande depois da pandemia, né? Vamos lá, quem de vocês aqui nunca comprou naquela lojinha famosa? A gente não pode citar nomes aqui. E às vezes usou muito pouco. Ou se usou muito... Mas aí tem um entendimento de moda, um entendimento de consumo, um entendimento de história também. Quem aqui de vocês gosta de um cropped? Vamos deixar em off. Mas assim, vocês compram coisas que vocês vão identificando no estilo de vocês, né? Então, mas do online, quem não... Ai, né? A mãe deu um presente, pode escolher uma peça. Tenho certeza que vocês vão naquela lojinha. Não é? Então, às vezes a gente acaba comprando e acaba nem usando depois, né? Então, agora vocês estão numa fase que ainda vocês dependem dos pais, mas que quando vocês têm a oportunidade de comprar, vocês acabam comprando
aquilo que tá em alta. Não acabam comprando uma coisinha que é mais tendência? Ou que a blogueira que às vezes vocês se inspiram tá usando, né? Eu tenho algumas blogueiras que me inspiram, que eu olho o Instagram frequentemente. E acredito que vocês também tenham, né? Às vezes comprando um pretinho básico, né? Às vezes comprando uma cor que vocês gostam e que também transmitem quem vocês são, a personalidade e o estilo que vocês estão formando nesse processo da vida de vocês. Não é nem do nosso estilo, e a gente só compra por influência mesmo. Sim. Meu Deus, já comprei uma calça que me decepcionei depois. No corpo de todo mundo ficava lindo, foi no meu decepção. E quando vocês vão com as mães de vocês comprar, vocês levam a opinião dela muito, porque, por exemplo, a minha mãe é meu oposto, a minha mãe é extremamente básica, eu brinco que ela precisava de uma consultoria, mas é o estilo dela, a minha mãe é super reservada também, né, mas desde pequena eu sempre fui muito comunicativa, de falar muito, e eu sempre escolhia minhas roupas, então lógico, né, dentro da realidade do que ela podia me dar, então, tem 3 vestidos, eu vou escolher o vestido que eu quero usar. E aí, sempre minha mãe me deixou muito livre, lógico, né? Ela fazia uma pré-seleção, mas eu sempre escolhi. Quando vocês saem com a mãe de vocês, vou ganhar uma roupa de aniversário. Como é que vocês fazem a escolha? É complicado, mas eu sempre levo muita consideração da minha mãe, porque como ela fez faculdade de design de moda, eu sei que ela tem um entendimento maior de modelagem, tudo. Então, eu sempre levo muito em consideração. Mas sempre com o meu estilo de roupa, né? Tá, e o que você diria que é o seu estilo de roupa? Vamos dizer que uma coisa roupa mais soltinha, não tão apertada. Mais casual? Casual, porque a minha mãe, ela é muito do chique, de ser elegante, de cobrir muito a parte do corpo, de gola, de usar muita joia, e eu gosto mais do clássico, do clean, tipo... Do neutro, pouca joia. E ela já é, tipo, totalmente o oposto, assim, de mim. E você? Eu não sei, tipo, definir muito bem o meu estilo, porque eu gosto de um pouco de tudo. Às vezes eu tô no preto básico, às vezes branco, às vezes colorido. Às vezes quando eu vejo já tô com um laranja choque, assim, e... Eu vou muito assim no olho, tipo... Eu tô lá na loja, gostei disso, vou pegar, assim, sabe? E vocês já perceberam que compraram alguma coisa que vocês depois pegaram a peça e falaram, eu jamais vou usar isso? Ou ganharam e não foram trocar e aquela peça ficou parada no guarda-roupa de vocês? Sim. Nossa, muitas vezes eu já fiz isso. E falei sim, vou usar em algum momento, mas... Já aconteceu? Sim. Eu tenho problema com cor neon, meu Deus. Eu comprei um conjunto todo cor neon. Não consegue Só usar. a blusa, assim, mas... Quer fazer a pergunta? Assim, a gente tava falando sobre desistir, essas coisas assim. Uhum. Quando você pensou que talvez você não ia dar conta, o apoio da sua família te incentivou? Deixa eu pensar agora, pesada a pergunta. Então, acho que o meu maior fã e meu maior incentivo é meu namorado. Então, sempre que eu falei, eu vou fazer isso, ele vai, faz. E a minha mãe ela já foi mais cautelosa, assim, né? Então, a minha mãe, ela sempre me incentiva. Acho que é a minha maior fã. Então, quando ela não vê que eu tô postando no Instagram, ela fica preocupada. Então, e ela manda, tá, tudo bem, mas é que às vezes eu não dou conta, né? Então, de fazer post, de publicar, de responder o WhatsApp. Então, acabo não postando, mas ela fica mais preocupada. Mas acho que quando alguma coisa não tá dando errada, eu converso com meu namorado. Então, eu falo, me ajuda. Então, o que eu posso fazer? Mas sempre o incentivo dele. Então, eu tenho sonhos, né? Tenho objetivos grandes e é com ele que eu falo. Então, ele só fala, né? Vamos lá, vamos trabalhar, vamos realizar. Então, um dos passos muito grandes que eu dei foi sair do comércio e empreender. E eu já tinha esse desejo há muito tempo, mas eu tive que passar por algumas situações, por alguns perrengues, para definir isso. Então, empreender num mercado econômico muito estável, com agenda, numa profissão que existe há muito tempo, mas que ganhou destaque nos últimos anos,
é muito difícil, né? Então, eu tive que fazer toda uma organização financeira e também objetivos, metas. E aí eu falei, não, eu vou. E ele falou, vai. E então, assim, dessa parte eu sempre tive muito apoio. Tive pessoas que foram pilares essenciais para minha vida. Então, minha mãe, meu namorado, o meu sogro também é uma pessoa que... Meu sogro e minha sogra são pessoas que eu, né, preciso tomar uma decisão, eu também converso com eles. E eles sempre falam, vai, tenta, arrisca, né? Só que, lógico, esse arriscar, eu sempre analiso, estudo, penso muito, né? E a minha psicóloga também, minha terapeuta também diz, vai. Então, eu acho que é essencial, assim, se eu não tivesse essas pessoas como minha base, eu jamais teria chegado... Não estaria aqui, né? Não seria talvez uma referência para vocês, ou as pessoas que eu trabalho não chegariam até mim, porque eu não teria dado conta. Então, eu acho que a família é muito, muito importante, né? Mais alguma pergunta, vida pessoal? Vamos lá, vocês podem perguntar. Vou fazer a pergunta final? Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. O que é a moda pra vocês? Deixa eu pensar. Pensando em todo o contexto, né? Vocês aprendem também, talvez, um pouquinho em aula de artes. E a história em si, a gente consegue ver linhas da moda, né? Sim. Então, a gente consegue ver um padrão de consumo revolução industrial, conforme vai mudando, período medieval, Os anos 20. anos 20, anos 40, anos 80, e a moda é sempre a moda é cíclica, né? Ela vai e volta na história, né? Então, o que é a moda pra vocês? E quando vocês percebem isso na história, né? Analisando livros de história, a literatura em si, né? A gente consegue ver também. Então, voltando muita coisa da literatura, o que é a moda pra vocês? Meu, não sei definir. A moda é tanta coisa misturada que eu acho que a gente não consegue definir o que é a moda exatamente. Pra mim, moda não é Exatamente. só roupa, seria tipo identidade, estilo de vida, profissão de muitos, exemplo, estilista, modelista, modelos, E tudo. alguma de vocês já pensou em atuar na área da moda? Já, Em que área? Porque a moda ela é muito ampla, né? Então, como estilista, já pensei bastante, só que estilista cria as roupas, né? Mas isso. tem que ter muita criatividade. Combinar a estampa, as cores combinar. Então, acho que é uma parte muito complicada. Combinar as cores, assim. Como é que eu vou te dizer? A criatividade de qualquer profissão, a gente vai ter que ter, né? Então, mas a gente que trabalha com moda, desde parte de uma estilista, desde uma parte de uma influencer, que não deixa de ter que ter criatividade, não deixa de ser uma profissão. A gente, às vezes, precisa se desligar para ter criatividade. Então, lendo um livro, como eu tava falando para vocês que eu gosto de ler, viajar, é um dos momentos que eu mais tenho insights para colocar no meu caderno de conteúdos, para trazer pro Instagram ou para abordar com uma cliente. Então, qualquer área a gente vai ter que ter, né, criatividade para se inovar, porque são muitas profissões, muitas pessoas dentro do mercado de trabalho. Então, para a gente ter um diferencial, a criatividade e a originalidade também, né, de poder. Então, eu sou conhecida pela menina das cores. Então, foi a minha identidade, a minha criatividade das cores eu trouxe para minha vida como uma identidade minha. Então, uma estilista vai ter sempre o toque dela dentro de uma marca, dentro de uma curadoria. E isso é bom, porque isso é uma originalidade, algo que ninguém consegue copiar a essência. E tu joga um pouquinho da tua essência dentro de uma criação de uma peça, de uma consultoria, de uma influencer, tu consegue ver que tem dedinho dela ali, né? E então isso é muito importante. E vocês, já têm, assim, a profissão de vocês em mente? Medicina. Medicina? Eu tenho duas em mente. É medicina veterinária ou ser perita criminal. Eu tenho umas ideias aí. Muita gente também diz, por eu ser muito alta, assim, ser modelo. É verdade. Eu sempre quis ser alta, mas a vida não me proporcionou muito disso. Mas, e o que fez vocês irem para essas profissões? Eu acho que a questão de ver muita série de TV, assim, Grey's Anatomy,
de ajudar as pessoas, porque tive uns problemas de família que, saúde e tal, de ajudar, de passar a necessidade de estar no hospital e não ter o atendimento, assim. Então, acho que também tem essa questão familiar de ajudar os outros, muito isso, sabe? Assim, medicina veterinária, eu acho que, tipo, porque eu gosto muito de cuidar dos animais. Eu vejo, tipo, hoje em dia tem muita gente que maltrata os animais, deixa eles sem comida, sem amarrado, alguma coisa assim. Eu sinto muita dor no coração e eu sempre tô querendo ajudar de qualquer maneira, eu sempre quero ajudar. E perita criminal, porque eu acho muito legal, eu gosto muito de ver aqueles casos, tipo, de perita e essas coisas assim. Mas às vezes eu não sei por que perita criminal vem na minha mente. Eu já pensei também de ver muita série sobre isso, né? Dos crimes dos anos 80, 90. E também já puxei da moda dos anos 80, 90. Que pra mim, a moda desses anos não tem igual. Amo de paixão. Nossa, é lindo. Eu gosto, na verdade, não tem, assim, um período da história que eu não goste, né? Eu gosto de tudo. Eu acho que eu assisto uma série, a gente consegue ver relances, né? Uma série de época. Tu lê um livro, tu consegue ver também, e a gente consegue brincar um pouquinho da atualidade com o passado, né? E não só a questão da moda, mas os padrões comportamentais, né? Então, a gente vê que, por exemplo, anos 40 ali, o bolso cargo, essa moda mais utilitária, né? O bolso cargo, ele não nasceu por ser apenas um bolso, né? Os militares usavam. E hoje a gente usa muito o bolso cargo como uma questão de estética numa roupa, mas a gente vê numa funcionalidade também de usar como a função de bolso. Eu apresentei recentemente uma convenção de jeans para uma coleção de marca de verão, e o bolso utilitário veio para o infantil justamente com essa funcionalidade. A criança tá colocando, a mãe quer nessa, o filho ganhou uma bala, coloca no bolso. Então, a gente consegue ver muito. As cores também, a gente consegue ver um padrão, né? Ali nesses anos 40, as cores eram mais neutras, tinha muita alfaiataria, tinha muito, né, essa questão da sarja. Então, tanto na parte de tecidos, quanto corte das roupas, quanto tendência. A moda, ela é cíclica, ela vai e volta, e ela é muito um reflexo da nossa sociedade, então, do que a gente está vivendo. Então, atualmente, o que vocês estão estudando em atualidade hoje? Economia? Seria economia. Política, essas questões. Revolução também. Isso, então, pensem na atualidade do nosso mundo, do que vocês assistem hoje no jornal, do que vocês acompanham. Isso, se a gente for pegar o gancho da moda, é um dos anos em que o preto voltou muito forte. A gente, pós-pandemia, viveu a dopamina fashion. Então, que eram as cores vibrantes muito forte dentro das marcas. Por quê? A gente viveu aquele período de afastamento e as pessoas estavam se reencontrando, queriam essa explosão de alegria, de comunicação, da criatividade. A gente veio aí de um período, né? Ano passado, eleições, independente de partido, é um momento muito de atrito, de várias opiniões. E aí, esse ano, devido também ter eleições lá fora, a gente vive um período econômico mais instável, onde as pessoas, né, estão ali sempre se controlando, e a moda veio o quê? Com o preto muito forte. Né, no momento de análise, de ficar mais neutro, de a comunicação ficar mais cuidadosa, às vezes até mais silenciosa. Então, olha como a moda, ela reflete muito isso, né? E eu sempre falo, existem marcos na história que fazem a moda mudar e ser tão importante. Então, a gente teve ali primeira, segunda, terceira revolução industrial, as formas de padrão, a gente tinha que as peças duravam muito, né, e aí depois as peças foram começar a ser produzidas em larga escala. E aí a gente veio com a pandemia, que mudou a questão de como as pessoas compraram online, cresceu muito grande. E aí eu deixo essa pergunta para vocês, qual vai ser o próximo marco da história que vai fazer um padrão de consumo mudar, a moda ser tão importante, o marketing, a comunicação não verbal crescer tanto, né? Então, nós que somos novos, vocês, nós vamos viver provavelmente isso, que talvez nossos avós
não, infelizmente, não vão viver. Assim como eles viveram coisas incríveis e que a gente ouve e pensa, será que isso aconteceu? Às vezes a minha avó fala, meu Deus, eu usava esses dias eu cheguei lá com uns coletinhos, ela falava, eu usava isso aí, né, quando eu era mais nova, e agora tu tá usando. Então, olha só, às vezes, futuramente, filhos, netos, vão usar coisas que a gente já usou, e a moda vai estar sempre fazendo esses resgates da nossa história. Exatamente. O jeans. Que é... Sempre tem, exemplo, as calças largas. Boca de sino, né? Isso, né? Dos anos 70, 80. E agora as calças largas estão voltando de novo. Por exemplo, wide leg, a calça flare também, que sumiu um pouco, mas agora tá voltando. Voltou muito forte. E vai voltar pro verão também. As marcas estão adaptando o jeans mais claro, porque a gente sempre tinha que essa calça boca de sino, a minha avó fala, minha mãe, ou a flare que a gente conhece, sempre veio uma tonalidade mais escura de lavação do jeans. Porque se usava muito no inverno com bota, mas no verão a gente vai ver muito, muito forte também, né? A gente teve a fase do jeans skinny, né? Jeans justo. Aquela de cintura baixa. Sabe? Cintura baixa tá baixa, voltando também, né? Então, pra vocês verem, olha só como a gente consegue tá vendo que a moda não é só roupa, a moda é um reflexo da nossa história, é um reflexo do que a gente tá vivendo também. E tem várias áreas dentro da moda que trazem esses relances, né? Esses respaldos. Ana, falando em moda, você podia explicar mais ou menos o que é esse dress code? Assim, o dress code seria um código de vestimenta. Então, falando de história, antigamente reis e rainhas tinham o seu código de vestimenta. A área jurídica já foi muito mais, como é que eu posso dizer, mais alinhada, assim. Teve uma parte que, né, conversando com profissionais, uma advogada me falou que para ir no fórum não podia ir com o braço de fora, então regata não era nenhuma possibilidade, tinham que ser ou calça ou sair vestido, né, abaixo do joelho, então seria esse código de vestimenta. Hoje, o que dentro de um dress code eu trabalho? Então, estou fazendo, por exemplo, uma consultoria com uma médica, que ela é obstetra, né, então ela vive centro cirúrgico, trabalha em clínicas diferentes e trabalha muito também com atendimento de criança. Então, dentro desse dress code, eu vou aplicar o quê? Cuidar muito, né, com as peças, a questão do tecido. Então, tem que ser peças funcionais onde ela consiga se movimentar. Com decote, porque ela vai estar se abaixando para pegar uma criança. A questão também de ser peças onde a parte de braço aqui influencia muito, né? Não pode ter muito volume, porque às vezes ela vai estar com o jaleco. Ou se tá indo para o centro cirúrgico, não dá muito tempo, colocar o pijamão cirúrgico por cima. Então, seria isso, o que se adapta dentro da rotina daquela cliente, em que ela vai se sentir bem, que ela vai se sentir estilosa, que valorize o corpo dela e que seja prático para depois de sair de um atendimento, né, e de um parto, ela de repente volta para a clínica, para o consultório e depois já sai buscar um filho. Então seria isso, são cuidados que a gente tem que ter em corte, decotes, composições e tecido também, mas que antigamente era muito usado, então a área jurídica tinha essas questões, não podia usar braço de fora, médica era só usar branco, né, branco, então era um dress code. Advogadas usar somente terninho. Hoje a gente já vê uma advogada misturando um jeans com um blazer e aí um salto, usando até mesmo às vezes num dia que não tem tanto atendimento, né, com clientes, mas é mais a parte interna, tá fazendo uma composição de uma sarja com jeans, com uma alfaiataria, mas existe um cuidado que a gente tem que ter, né? E você falou lá dos 6 rainhas que as mulheres principalmente usavam corselet, acho que sim. Isso. Você acha que essas tendências podem voltar? Eu acho que primeiro que para uma peça ser uma tendência, ela tem que ser analisada muito um padrão, analisar o mercado, como vai ser aceito. E tudo que acontece lá fora, nos grandes desfiles, refletem aqui dentro. Mas a gente tem que entender sempre que, por mais que é uma tendência, a loja que vai comprar tem que entender se isso é a persona dela, se ela vai, né, conseguir comprar e vender para o público dela. Não diria não, mas teria que ter uma pesquisa muito aprofundada nisso, para voltar, assim. Mas ninguém achava que a cintura baixa ia voltar e voltou. Então, acho que não é uma palavra muito forte. Quem sabe?
não sei se vou aderir a essa tendência, não aderir da cintura baixa. Então, depende muito também de como vai o marketing, a marca vai fazer uma curadoria em cima daquele período da história, daquelas peças e trazer para nossa atualidade, para o nosso momento atual. Isso também já traz os desfiles, como a Natália disse, de ser uma pessoa alta, ser pessoa magra. Então, já também... Exatamente, a gente tem muito dessa questão, né, dos biotipos corporais e também de que às vezes vai pegar um público muito seletivo para aquela peça. E isso não é legal, né, porque as pessoas... Não, e assim, pode ser que venha para aquele público, mas não significa que uma outra pessoa não possa usar. Mas tem que ter esses cuidados, né, então a gente fala de cuidados que envolvem até a questão de como o cliente vai olhar para a loja, vai olhar para a identidade que a marca está construindo, né? Então, tem marcas que a gente sabe que é o jeans. Tem marca que a gente sabe que são as cores. Tem marca que o preto e o branco é registrado daquela marca. Então, o estilo, a personalidade também tá não só nas pessoas, tá numa marca. E aí vem o toque de uma estilista. Então, quando uma estilista muda uma coleção, muda a identidade. Então, eu acho que teria que ser feito muitas análises para o corselet voltar. Para, né, aqueles vestidos de volume voltarem, né? Alargador de cintura. Isso também, aqueles chapéus grandes. O chapéu eu acho mais fácil de voltar. Nós já estamos voltando com os laços, né, com as fitas, né? Então, talvez possa voltar mais. E eu acharia muito chique todo mundo andar sem contar que protege o rosto, protege a pele, né? O chapéu voltando. O que você acha sobre a moda plus size? Eu acho que a moda plus size precisa ganhar uma atenção, porque o plus size não são pessoas acima de né, que não vão pro... O plus size a gente pode pegar ali do GG pra frente. E eu tenho grande dificuldade de encontrar peças para as clientes, porque o plus size muitas vezes pode ser uma pessoa da minha idade, de 23 anos, e ela quer se sentir bem, bonita, estilosa, usando uma peça que ela vai se sentir confortável. Então, o plus size, ele mudou muito, né? As pessoas se escondiam dentro de uma roupa. Hoje, a gente tem muito essa questão da aceitação. Então, a pessoa quer usar um cropped, mas a marca precisa entender que um cropped do plus size não vai ser um cropped curto. Vai ser aquele cropped perto do umbigo, né? Então, que vai ter essa questão de proporção. A pessoa quer uma wide leg no 48, no 46, ela quer uma saia, ela quer um vestido, e não quer aquela estampa que eu sempre brinco, que a minha avó usa, né? Ela quer uma coisa moderna, uma peça lisa, uma peça que ela vai se sentir jovem. Então, o plus size, ele precisa ter uma atenção muito grande, porque às vezes o plus size também não é a palavra gorda. Muitas vezes tem um cliente que usa um 46, mas é porque ela tem ombro largo e mais seio. Então, o porquê que eu não consigo encontrar uma peça para ela? E a gente precisa ver também que às vezes são mulheres que passaram por um pós-maternidade, então a questão de calça também. Então, assim, eu acho que é uma moda, um nicho que precisa de mais atenção. Hoje nós temos influencers, né, que na nossa região a gente tem a Carol, que é uma querida, até deixo para vocês seguirem ela e conhecer. E a Carol, ela revolucionou o plus size. Então, ela coloca uma saia com um tênis e um cropped, tá tudo bem. Só que ainda assim, a gente precisa que a atenção do plus size sejam as marcas também, né? E que as lojas entendam o como comprar. Então, não vai comprar uma peça com muito ombreira, com muito volume em cima, se às vezes a cliente já tem um biotipo corporal triângulo invertido. A calça pode ser uma wide, pode ser uma flare ou pode ser uma jogger, mas ela vai ter que cuidar com o tecido, com a lavagem, com as pregas. Mas por que não um conjunto de uma calça jogger, lavanda não, vamos pensar no laranja, que a gente falou muito do laranja. No laranja com cropped moletom e um all-star para uma pessoa plus size. Né? O plus size não precisa usar a legging e o camisetão. O plus size não precisa usar o vestido extremamente amplo. Por que não a cinturar com o cinto? Por que não uma blusa de um ombro só? Eu acho que o plus size, a pessoa ela vai criando a identidade dela e ela quer... Eu tenho clientes que usam 46, 48 e elas são extremamente estilosas. E elas queriam encontrar mais coisas
trazer mais essa essência delas, mas às vezes encontram dificuldade. Mas eu acho que na nossa região cresceu muito, né, devido às influencers também. Acho que as marcas estão tendo uma atenção para isso também, porque não é só o PP, o 34 ter coisas lindas. É essa questão de entender que o plus size não é a palavra gorda, muito pelo contrário. Às vezes é um ombro largo, às vezes é uma pessoa alta que vai ter que usar um 44 porque um 42 vai ficar muito curto, né? Uma calça, às vezes o 44, o 46 que aquela pessoa vai usar vai ter que fazer uma pence, mas ela é alta. Ela tem essa questão de não ficar curto, né? Não ficar, a gente diz, meia canela, como diria minha avó. Então, o plus size, a gente precisa quebrar esse paradigma do gorda, de usar o GG. Não, o plus size, ele trabalha tamanhos, né? E o tamanho, às vezes, é um biotipo corporal. Às vezes, pode ser que a pessoa está acima do peso e tá tudo bem. E ela não precisa usar uma leg, um camisetão se escondendo dentro de uma roupa. Ela quer ser vista. E, às vezes, ela tá muito feliz da forma que ela tá, do que se ela tivesse lá anoréxica, doente. Então, eu acho que a gente precisa quebrar alguns paradigmas. Mas eu vejo que hoje já mudou muito. Eu acredito que vai mudar muito mais, e o plus size ele vai ganhar uma força muito grande, ele vem ganhando, né? Porque as mulheres se reencontrarem e descobrir que elas não precisam se esconder dentro de uma roupa e que sim, elas podem se encontrar, se sentirem bem e bonitas usando um paetê, usando um cropped, usando uma saia, usando um vestido. Lógico, vai ter a da mais clássica, mais criativa. E aí entre a personalidade delas e o desejo de imagem. Mas a gente não pode estereotipar que o plus size é a palavra gorda e que é a leg e o camisetão, que é o que a gente mais encontra dentro do plus size. O que seria esse biotipo? Biotipo. Que você citou. Biotipo não é peso, eu sempre falo isso, é estrutura corporal. Então, a gente já nasce com uma estrutura corporal. Então, por exemplo, a Natália já vai ser mais alta do que a gente. Então, ela vai ter já, quando ela for encontrar peças, ela vai ter que encontrar peças, às vezes, com uma modelagem mais alinhada, mais reta. Também por causa das barras das calças. Ela de ombro, ela é menorzinha. Então, tá vendo que ela vai formando linhas mais retas no corpo? Eu já tenho mais quadril, então as minhas linhas são mais retas em cima e embaixo elas vão aumentando um pouco. Então, eu tenho que cuidar. Uma calça skinny me marca muito. Eu já uso uma calça mon, eu já uso uma wide. Eu já tenho que cuidar com o volume embaixo, então com excesso de pregas. Então, o biotipo corporal é a nossa estrutura. Tem pessoas que vão ter ombros mais largos, tem pessoas que vão ter menos, tem pessoas que vão ter mais o quadril, tem pessoas que vão ter essa região abdominal. Então, o biotipo corporal é para encontrar. Por isso que não é o que todo mundo, o que eu uso vai fazer sentido para vocês. Como você falou da calça, que para todo mundo ficava linda e para você não. Então, o biotipo corporal é estrutura de corpo mesmo, não é peso, mas as pessoas também confundem biotipo corporal alinhado com o peso. O meu biotipo corporal vai mudar quando eu emagrecer, não. Você pode estar magra, você pode estar usando o M, o G, o P, o GG, a sua estrutura corporal vai ser aquela, porque estrutura é estrutura óssea, né? Então, eu tenho de família, minha mãe tem mais quadril, minha avó, minha tia. Agora, eu tenho clientes que mãe, filha, avó tem mais ombro e região aqui de seios maiores, mas que embaixo veste um 38. Então, tá vendo como os biotipos corporais mudam? E mesmo que eu esteja magra, minha mãe, isso não vai mudar. O quadril vai ser o nosso o ponto focal do nosso corpo. Então, você pode dar dicas para pessoas que têm um quadril mais, vamos dizer, marcado, mais larguinho um pouco? Então, biotipo corporal com quadril, ponto focal. Evitar tantas pregas. Então, calças, por exemplo, uma calça de alfaiataria com muita prega. Evitar muito babado, muito volume na região de baixo. Trazer um pouquinho mais a atenção para cima. Então, vai usar uma calça jeans. É legal, de repente, usar uma shirt, vamos dizer, para um estilo mais casual, que tem uma ombreira, que vai chamar um pouquinho mais de atenção para cima. Usar uma estampa em cima, para ter esse equilíbrio, de as duas partes estarem harmônicas. Então, cuidar com o volume embaixo e chamar um pouquinho mais de atenção para cima, para que a gente consiga ter um equilíbrio de proporção corporal. Além da modelagem de calça, blusa, as cores, quais cores combinam, assim? Você poderia dizer algumas, assim? Amarelo e roxo, uma cor muito forte de combinação para o inverno agora. O terracota e o rosa, também.
Para vocês que gostam do preto, o preto e o caramelo fica muito lindo também. Diria que o pink e o amarelo também são combinações muito bonitas. O azul e o rosa, o azul cobalto, que continua muito forte esse inverno também. O lavanda e o rosa, uma combinação extremamente delicada e feminina, cores análogas, cores lado a lado no círculo cromático. O vermelho e o rosa também são cores análogas, trazem esse ar mais feminino. E uma combinação criativa, laranja e azul. Fica lindo. Então, desafio vocês, final de semana, a usarem algumas dessas combinações. Ana, quais benefícios você acha que o seu trabalho traz para a vida das pessoas, das suas clientes? Autoconhecimento, em primeiro lugar. Passar a se ver como prioridade, se conhecer e não aceitar tudo que oferecerem a ela. Ela aprender a dizer um sim e um não. Segundo, praticidade. Acho que um guarda-roupa mais compacto é um guarda-roupa mais funcional. Autoestima, de novo, sempre. Acho que aprender a se gostar, independente de peso, de estereótipos e de padrões. E também essa questão da imagem mesmo, né? De ser mais valorizada. Eu já tive cliente que foi confundida com a funcionária, confundiram, no caso, a dona de uma empresa. Eles acharam que a funcionária era a dona e não ela. Então, de ela ter essa presença mais forte, né? Mas eu acho que sempre, em primeiro lugar, a autoestima. Porque se a gente tá bem, isso reflete relacionamento, no cuidado com os filhos, na produtividade no trabalho. A gente aprender a se gostar, em primeiro lugar, né? Então, acredito que em números, né? Em números, assim, mas eu acho que se eu pudesse linkar 3, é o autoconhecimento, a autoestima e a praticidade, a funcionalidade desse autoconhecimento. Obrigado, Ana, por disponibilizar esse tempo pra gente, pra vir conversar com a gente. E ficamos aqui e até o próximo Papo S.